Sejam bem-vindos ao Podfonia, o podcast do Fórum de Inteligência Artificial, com a colaboração do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Depois do sucesso de FONIA 2025, já estamos a preparar a segunda edição, FONIA 2026, que este ano terá lugar no Hotel Intercontinental, nos dias 13 e 14 de julho. Ao longo de 2 anos, temos vindo a construir o maior espaço dedicado à inteligência artificial em Angola. Mais de 700 participantes, oradores, parceiros globais e, acima de tudo, uma certeza que ficou da primeira edição. Angola não é espectadora desta transformação. É a parte ativa dela. E este evento não seria possível sem o contributo dos nossos parceiros, o qual nós agradecemos muito. E vou passar a citá-los: Deloitte, Adventure, Cafeína, Platina Line, Abria, Associação Brasileira de Inteligência Artificial, Cyber IA, PMI Angola, Dom Digital, Mintix, Neocognito, APD, Azaca, Porto Business School e Servinfor. Vamos começar por falar um bocado daquilo que é a transformação digital, que hoje em dia tornou-se a presença obrigatória em todos os fóruns, em todas as conferências, estratégias empresariais e discursos institucionais. Mas até que ponto é que ouvimos, de facto, aquilo que corresponde à realidade? Angola está, de facto, a transformar-se digitalmente, ou ainda estamos presos a uma narrativa mais otimista do que os resultados demonstram? E é sobre esta realidade que vamos conversar hoje com um profissional que mais de perto tem acompanhado a evolução tecnológica das organizações em Angola. O nosso convidado tem mais de 2 décadas de experiência no setor tecnológico, tem desempenhado funções técnicas e de liderança em grandes organizações, com destaque para o cargo de Diretor de Tecnologias de Informação no setor bancário. Ao longo da sua carreira, tem-se destacado pela liderança de iniciativas de transformação digital em larga escala, combinando visão estratégica com uma abordagem pragmática na governação de TI, gestão de dados e inovação tecnológica. Atualmente, lidera a expansão da Neocognito, com o objetivo de posicionar a empresa como uma referência no setor tecnológico em África, apoiando organizações na digitalização e transformação dos seus modelos de negócio, através da adoção das tecnologias emergentes. Eu falo de Sérgio Lopes. Sérgio, muito bem-vindo ao Podfonia e obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Palmira. Obrigado pelo convite que me foi endereçado a mim e, obviamente, à Neocognito. É um prazer estar cá, é um prazer poder partilhar aquilo que é esta jornada da transformação digital na nossa realidade, num contexto que é altamente competitivo e desafiante. E, finalmente, aproveito para parabenizar a Palmira, o Zinga, toda a equipa à volta do FONIA, pela coragem que têm em trazer este tema para a discussão, para a sensibilização, inclusivamente, dos ecossistemas empresariais e até, diria mais, da comunidade em geral. Obrigado. Obrigada a nós, Sérgio. Hoje nós vamos falar de transformação digital em Angola, a realidade por trás dos discursos. E para começar, eu iria não tão parte já do assunto, mas ia fazer aqui uma questão curiosa, que seria, ao longo destes anos que vem estando com a tecnologia, a lidar com a tecnologia, alguma vez pensou que estaríamos a falar tanto de transformação digital e IA? Muito sinceramente, sim. Aliás, eu acho que era incontornável o tema, não é? Em 2017, 2018, na altura, enquanto diretor-geral de um outro projeto, do qual foi fundador, organizámos o primeiro evento de inteligência artificial em Angola. Em 2011, 12, enquanto diretor-geral de um outro projeto, falávamos já de transformação digital e do quanto era inevitável as organizações aderirem massivamente a esta jornada. Eu acho que é um tema incontornável. As organizações não têm como não adotar, não surfarem esta onda. O futuro
de uma organização, a sua sustentabilidade, depende da capacidade de envolver as suas pessoas, de as trazerem para esta nova jornada e, ao mesmo tempo, torná-las o epicentro da transformação. Por isso é inevitável. É inevitável, não é? É incontornável. Eu sei que o Sérgio passou também por outras, né, por outras organizações e hoje está a liderar uma empresa virada para a inovação. O que é que mudou mais ao longo deste percurso? A tecnologia ou a forma como as empresas encaram a tecnologia? As duas coisas. A tecnologia é altamente volátil e neste século as transformações são cada vez mais céleres, ou seja, o tempo que nós precisávamos há 15 anos atrás, por exemplo, para desenvolver uma solução era 10 vezes superior ao que é hoje. A tecnologia evoluiu de tal forma que nos dias que correm é tudo muito fácil, volátil e ágil, o que nos permite rapidamente entregar soluções. Por isso a tecnologia cresceu e desenvolveu-se de uma forma exponencial. De qualquer das formas, as pessoas e as organizações também. As organizações perceberam que não podem continuar a ignorar este ritmo, esta transformação e a velocidade em que ela acontece. Por isso têm que aderir. Agora, a forma como aderem é que, na minha opinião, é determinante e talvez as organizações aí ainda tenham uma longa jornada pela frente. Exato. E isso há 15 ou 20 anos atrás, estas iniciativas eram chamadas, e ainda não eram chamadas de transformação digital, não é? E como é que se via naquela altura estas iniciativas de inovação, não é? Que hoje nós damos o nome de transformação digital? Chamavam-se já iniciativas de transformação, não digital, mas obviamente eram processos de transformação que as organizações vivenciavam e experienciavam, não é? Obviamente a terminologia mudou. Na altura nós utilizávamos muito palavras à volta da inovação, do trazer a disrupção. Era muito focada nos processos e a tecnologia era o epicentro. Hoje não. Hoje a tecnologia é apenas uma peça que complementa todo este ecossistema onde as pessoas são efetivamente o motor desta jornada. Agora, efetivamente, a forma como a adjetivávamos era diferente, mas ela estava lá. Os pressupostos não eram outros, eram os mesmos. O que as distingue, na minha opinião, é trazermos as pessoas para o centro desta jornada e a velocidade com que tudo acontece, porque aí sim, é incrível, hoje é tudo muito rápido, tudo tem que ser no momento, ninguém espera pelo dia seguinte. Acho que estas duas características são as duas grandes diferenças. E se tirarmos os discursos, as apresentações, os grandes workshops, qual é o real estado da transformação digital em Angola? Essa é uma excelente questão, atenção. E que é inclusivamente, ou pode ser, levantar alguma controvérsia. E porquê? Obviamente há um caminho que foi feito importantíssimo. O país cresceu de uma forma muito significativa nas vertentes de conectividade, nas infraestruturas que suportam toda esta jornada. Próprio know-how, as competências hoje dos profissionais das várias áreas de atuação numa jornada de transformação são também, na minha opinião, incomparáveis àquilo que tínhamos há 10 anos atrás. Há aqui um trabalho que é notável e que, na minha opinião, é incontestável. Agora, a questão é, estamos onde gostávamos de estar? Estamos onde queremos estar? Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para estarmos num outro estágio? A minha opinião é que não. Há muitas coisas que podíamos ter feito de forma diferente. Se olharmos para o mercado, há estágios de maturidade distintos em vários setores, onde temos um setor financeiro que efetivamente deu saltos bastante significativos nesta jornada de transformação digital. Depois temos aqui setores intermédios e temos outros setores onde estão ainda a dar os primeiros passos. Não é? E isso é que, na minha opinião, pode de alguma forma trazer aqui novos desafios para o nosso contexto. Porque ao termos estas assimetrias,
não é fácil conseguirmos depois no final fazer esta convergência, não vai ser fácil, principalmente de respondermos às expectativas dos vários stakeholders da jornada, sejam os colaboradores da organização, os clientes, os fornecedores ou outros. E isto é que é o grande desafio, é como é que nós vamos conseguir trazer as várias organizações para um estágio que seja equiparado, por forma a alinharmos as expectativas. A expectativa que eu tenho hoje, por exemplo, num banco, no digital, não estou a falar dos canais tradicionais, nomeadamente o balcão ou um canal, uma rede ATM, é muito diferente daquela experiência que eu tenho, por exemplo, quando vou a uma repartição pública, não é? Onde nós estamos ainda a dar passos muito lentos, muito numa fase inicial. Obviamente há iniciativas que me parece que vão acelerar toda esta jornada, potenciar este alinhamento, mas temos ainda um grande desafio pela frente. E na experiência que tem, né, quantas empresas estão efetivamente a transformar os seus modelos de negócio e quantas estão apenas a digitalizar processos? Porque há uma diferença muito grande. Muito grande, ok? Eu diria que a jornada de transformação de uma organização não é um processo simples. É um processo que, mais uma vez, foca-se nas pessoas, na cultura da organização, e isto requer uma estratégia, um plano bem definido, a curto, médio e longo prazo, o que é que efetivamente tem que acontecer em cada estágio, qual é a base que as organizações têm que acautelar. São tudo questões que têm que ser consideradas e respondidas antes de iniciarmos uma jornada de transformação. E eu diria que são muito poucas as organizações que efetivamente estão a fazer este caminho. Diria mais, as próprias lideranças e gestores dentro destas organizações estão a fazer este caminho, estão elas próprias também a se transformar, a se digitalizarem, a se tornarem líderes e gestores do agora e do futuro. Não é? São muito poucas aquelas que estão a fazer isto. Agora, a adoção tecnológica, que muitas das vezes nós chamamos de transformação digital, há efetivamente muito a acontecer, muitas organizações a fazerem. Nós há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, tivemos um boom da adoção de soluções de gestão em Angola. As organizações perceberam, também fruto do contexto fiscal, obviamente, que tinham que ter um ERP para gerir a sua operação, desde a parte de contabilidade, aos seus processos de compras, vendas, ao payroll, enfim. E então aí houve uma adoção massiva de soluções de gestão para apoiar estas operações nucleares. Mas isso não é uma jornada de transformação digital. Isso é uma digitização, não é? Onde a organização passou do papel para um formato tecnológico suportado numa aplicação. Transformação digital é muito mais do que isto. É olharmos primeiro para as pessoas, percebermos quais são os seus desafios, os seus problemas, e então vamos lá, a partir daí, desenhar processos, fluxos que vão responder a estes desafios que as pessoas têm, que aquele ecossistema enfrenta, e depois vamos suportar em tecnologia. E o suporte em tecnologia nem precisa de acontecer. Haverá casos onde o processo de transformação nem tem tecnologia envolvida e não deixa de ser transformação digital. Nós estamos a transformar a organização ao nível das pessoas, daquilo que são as suas competências, da forma como elas executam as suas operações do dia a dia, da forma como enfrentam os seus problemas, não é? E acho que isto há muito poucas organizações que o estão efetivamente a fazer. Tem defendido, né, que a transformação digital começa nas pessoas e na liderança. Por que é que isto continua a ser o maior obstáculo? Continua a ser o maior obstáculo porque, primeiro, os líderes e os gestores não estão a conseguir perceber que, para transformarem, têm que envolver as suas equipas. Envolvê-las desde o primeiro momento. Ou seja, quando eu estou numa fase ainda de perceber o meu problema, eu tenho que começar a trazer logo a organização no seu todo para esta discussão. Se não o fizer, deixo de comprometer, deixo de ter a minha equipa alinhada com aquilo que efetivamente é o bem-estar deste ecossistema. Por outro lado,
o próprio líder, acaba muitas das vezes por ser um bloqueio a esta jornada. O que é que eu quero dizer com isto? Os líderes têm que, mais do que envolver, responsabilizar e corresponsabilizar as suas pessoas, contribuir para o seu crescimento. E isto não é fácil. Muitas das vezes o líder o que faz é protege-se a ele próprio na perspectiva de se eu estou a dar oportunidade a alguém para aparecer, para falar, para contribuir, para explicar aquilo que é a sua visão, eu estou a ofuscar-me a mim próprio. E ao ofuscar-me a mim próprio, começo a pôr o meu lugar em risco. E na realidade não é isso que acontece, não é? E a transformação digital de uma organização, esta jornada tem que pôr de lado esses medos, esses mitos e trazer o ecossistema no seu todo para a jornada. Nem que seja numa perspectiva de ouvir, de dar espaço a todos os elementos da estrutura para contribuírem. E há várias formas de o fazer. Há várias formas de auscultarmos o ecossistema no seu todo. Eu sei que em organizações de maior dimensão pode parecer um grande desafio, mas, por exemplo, Bill Gates tinha uma abordagem onde desafiava as suas equipas, as suas pessoas, para colocarem post-its quando ele abandonava o seu gabinete na sua sala. E ele nunca deixava de os ler, de perceber o que efetivamente dali era importante, e muitos dos produtos da Microsoft surgiram desta abordagem, desta auscultação. E eu acho que é muito isto que acontece. O líder tem que ser o primeiro a envolver. Enquanto nós não fizermos isto, efetivamente estamos a criar uma barreira para a jornada de transformação da organização. Claramente. Existe então atualmente um desequilíbrio, não é? Excesso, talvez, de investimento em tecnologias e déficit de investimento na mudança cultural, que eu acho que acabou também por tocar. Mais uma vez, nós podemos ser mal interpretados com a forma como respondemos a este tipo de provocações, não é? Mas sim, eu acho que efetivamente é preciso sabermos, eu não diria excesso, mas temos que ter uma coisa que é racionalizar. Eu tenho que conseguir perceber o que é que vou investir em tecnologia, mas esse investimento em tecnologia vai depender primeiro da minha capacidade para investir na pessoa ou nas pessoas, não é? Não faz sentido eu adotar uma determinada tecnologia se depois as pessoas não sabem utilizar. Exato. Ou se essa tecnologia não serve o meu propósito. Por isso, antes de adotarmos qualquer que seja a tecnologia, primeiro temos que investir naquilo que é o nosso maior ativo, que são as pessoas. Na sua a formação, seja numa perspectiva de upskilling ou reskilling. Depois então eu vou perceber a minha verdadeira necessidade e a capacidade que a minha equipa vai ter para adotar. Okay? Depois tem um outro ponto que é muito importante. A jornada da adoção também é um grande desafio. Eu não posso esperar que, ao introduzir uma determinada tecnologia na organização, que é um estalar de dedos e estamos todos a utilizar. Não é verdade. Aliás, provavelmente um dos erros que nós estamos a cometer hoje na adoção de inteligência artificial é que nós achamos que isto é tudo fácil, instalamos lá um Copilot ou um ChatGPT e está tudo resolvido. E não é. É preciso ter uma estratégia, é preciso criar o racional, equilibrarmos esta jornada. O que vamos investir em pessoas ou na capacitação deste ecossistema tem que ser também equilibrado com aquilo que é o investimento em tecnologia. Elas têm que caminhar de braço dado. Por outro lado, depois também temos o contrário, não é? Também temos organizações que referem que fazem um grande investimento nesta jornada, mas depois, quando nós questionamos, mas afinal, qual é o orçamento para a capacitação de pessoas ou para a adoção tecnológica? É praticamente zero, não é? E esta é que é uma questão também que deveríamos começar a fazer mais. Quando nós vamos para fóruns defender a jornada de transformação digital, o que nós fazemos, depois é preciso perceber se aquilo efetivamente converge com o que realmente estamos a executar. E a questão é, qual é o orçamento? Qual é a estratégia? Não é? Ainda encontramos também organizações que compram
tecnologia antes de definirem claramente o problema que pretendem resolver. Eu acho que também já está Muitas, muito muitas, referente. Palmeira. Há muitas organizações que continuam a cometer este erro. Começamos ao contrário. Começamos ao contrário. Isso acontece muito. Aliás, uma das questões-chave na transformação digital ou na adoção de inteligência artificial é perceber se nós temos a base criada, não é? Um exemplo muito básico. Há empresas que compram uma solução e querem implementá-la, mas não têm, por exemplo, um data center, ou pelo menos um espaço que não tem que ser um data center state of the art, tem que ser alguma coisa que nos permita garantir que aquela aplicação vai ter um sítio onde vai estar instalada, que vai ter conectividade garantida para termos acessibilidade à mesma. Há organizações que não acautelam isto. Atenção, isto não são casos do dia a dia. Com a inteligência artificial está a acontecer exatamente o mesmo. E o que eu vou percepcionando é que são muito poucas as organizações que têm uma estratégia de adoção da inteligência artificial, que criam equipas ou centros de excelência dedicados a preparar esta estratégia, a executá-la, a identificar ou os use cases que são efetivamente críticos, aqueles que agregam valor, e depois na fase da execução que estão a medir qual é o impacto real desta adoção. Há muito poucas organizações que estão estruturadas a este nível e que o fazem. Repara, isto depois converge para outros domínios do TI, não é? Quando escalamos isto para a cibersegurança, então acho que o efeito consequência ainda é maior. Aliás, não é por acaso que hoje o nosso setor financeiro, por exemplo, registra semanalmente cerca de 4.200 tentativas de ataques, não é? Isto acontece e muitos destes ataques são concretizados. Nós temos bancos que foram alvo de ataques e não dão visibilidade. Nós tivemos um evento no último trimestre de 2025 que afetou 5, 6 bancos, dos quais alguns deles efetivamente foram alvo de perdas financeiras e reputacionais enormes. Por isso, há sempre este desafio. Antes de avançarmos, temos que, vamos lá, perceber o nosso contexto, perceber se temos a base criada, vamos nos organizar, estruturar e depois damos o passo seguinte. Exato. E agora falando um bocadinho aqui de dados, diz-se que os dados são o novo petróleo. Em Angola existe uma verdadeira cultura de dados ou continuamos a decidir com base na experiência e na instituição? Atualmente ainda continuamos a decidir com base na experiência, ou no feeling. Acho que está a mudar e vai mudar obrigatoriamente. Fóruns como o FNIA são muito importantes para sensibilizar, para deixar a semente. Por outro lado, temos o Ministério das Telecomunicações hoje a liderar aquilo que poderá vir a ser a lei de inteligência artificial em Angola, que também é muito importante termos um governo perfeitamente definido para então depois adotarmos boas práticas, estarmos compliant. Agora, tudo isto está, na minha opinião, a permitir que nós comecemos a caminhar para um lado mais científico, mais orientado a dados, termos uma cultura diferente. Começamos e vemos, por exemplo, o regulador da banca, o Banco Central, a ter hoje regulamentação e a forçar os bancos a garantirem qualidade de dados alinhado com as boas práticas internacionais, nomeadamente a BCBS 239. E isto é uma demonstração de que queremos mudar. Vemos, por exemplo, a AGT também ela própria a falar muito de dados. Tivemos há dias um Angotic onde várias empresas falaram da digitalização do setor da saúde. Tudo isto assenta em dados. Eu acho que ainda estamos numa fase embrionária, é um facto, mas começa a haver a consciencialização de que temos que caminhar para termos dados com qualidade e as nossas decisões passarem a ser suportadas nesses mesmos dados. Com o boom então recente da IA, parece que todas as empresas querem ter uma estratégia nesta área. Estamos perante uma mudança estrutural ou apenas uma tendência? Uma boa questão. Repara, a IA não é uma coisa nova.
não é? A inteligência artificial surgiu já no século passado, no final da década de 40, início da década de 50, com o aparecimento da computação quântica. Por isso, isto pode nos levar a dizer, ok, isto é hoje algo no sentido de uma tendência. Por outro lado, as organizações, os ecossistemas percebem que mais do que uma tendência são os ganhos que estão a advir da adoção de inteligência artificial. E são ganhos de eficiência, ganhos financeiros, reputacionais, o suporte à tomada de decisão, a automatização, ou seja, tudo à volta do mesmo. Por isso eu diria que neste momento nós estamos sobre uma jornada que vai ser estruturante, onde as organizações vão levar e estão a perceber que a inteligência artificial não vai ser uma coisa de 1 ano, 2, veio mesmo para ficar connosco. Agora, acho que isto nos traz outros desafios. Nós não podemos olhar para a inteligência artificial numa perspectiva de substituir pessoas, de acharmos que agora tudo vai ser mais fácil. Não. Temos que olhar para a inteligência artificial sob a perspectiva dos ganhos que ela nos pode proporcionar, acautelando, obviamente, todas as questões éticas, estarmos compliant, não ignorarmos aquilo que são as boas práticas, não é? Se nós conseguirmos percepcionar isto e fizermos isto de uma forma estruturada, com uma estratégia, com um orçamento, nós vamos efetivamente passar para uma nova era daquilo que é a jornada empresarial. Mas é possível já falar seriamente de inteligência artificial, sabendo que algumas ou muitas empresas ainda enfrentam outros desafios a nível cultural, mesmo da própria organização, da empresa? Já conseguimos falar seriamente sobre isso? Já conseguimos. Já há empresas com excelentes casos de uso que podem apresentar, com ganhos mas muito positivos. Dias a AGT, por exemplo, anunciava que detectou uma fraude com recurso à inteligência artificial. Isto é um ganho, não é? E é um caso real, é algo que está a acontecer. Se formos para o setor financeiro e para os bancos, eles também têm hoje casos de uso muito interessantes que agregam muito valor, desde a perspectiva, por exemplo, da atualização dos dados de um cliente que passaram a ter inteligência artificial por trás para validar documentos, para certificar que aquela informação é fidedigna, ou seja, há casos de uso que hoje já podem ser demonstrados e que nos demonstram que a inteligência artificial hoje é algo real, embora tenhamos também que ter esta consciência. Há desafios, a maior parte das organizações ainda não estão a percepcionar o que efetivamente são os ganhos que advêm da inteligência artificial e quais são os verdadeiros desafios. Porque quando eu coloco uma ferramenta, um Copilot ou um ChatGPT ou um Gemini ou outro num computador, eu tenho que perceber também o que é que são os riscos que daí advêm e sensibilizar a minha equipa para a informação que lá é colocada. Porque se eu estiver a utilizar isto numa perspectiva standard, digamos, o que acontece é que eu estou a expor informação da empresa, não é? E isto é um risco enorme. Ou seja, eu acho que ainda não há esta consciencialização de forma transversal. É preciso as organizações começarem a percepcionar. E como a cibersegurança, repara, se nós falamos de inteligência artificial e quisermos fazer uma analogia com a jornada da cibersegurança, é a mesma coisa. Há bancos que levam isto muito a sério, há outros que nem por isso. Com a inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. Agora, eu diria que isto é muito real, está cá, há ganhos e não há volta a dar. E qual é que acha que é o maior equívoco sobre a inteligência artificial no setor, no contexto angolano? Acharmos que vai substituir as pessoas, porque nunca vai acontecer, não é? Há coisas que nós nunca vamos conseguir substituir. A emoção que eu tenho quando experiencio qualquer coisa, a inteligência artificial, mesmo agora com a IA generativa, nunca vai substituir isso, não é? E eu acho que é muito isto, ok, nós temos que saber onde é que aquilo vai agregar valor.
vai trazer eficiência, vai acelerar o processo de tomada de decisão, vai nos ajudar a acabar com tarefas que não agregam valor. Automação. Não é? Automação. Obviamente aí a inteligência artificial é importante, é um ganho e devemos colocá-la em prol da organização ou do ecossistema onde estamos. Agora, quando acharmos e cometermos o erro que vai substituir a pessoa, isso nunca vamos conseguir. Depois temos que ter o outro lado, que é, ok, se eu tenho uma organização hoje que tenho uma pessoa que o papel dela é executar uma tarefa, imagina, emitir uma fatura, e hoje já não preciso, porque com IA já o consigo fazer, o que é que eu vou fazer com aquela pessoa, não é? Eu tenho que ajudar esta pessoa, também ela, a passar por uma jornada de reskilling para que ela possa fazer outras coisas que, por um lado, agregam valor para a organização, mas para a própria pessoa. Eu acredito que alguém que tem uma função de passar um dia a inserir faturas não é feliz no seu contexto de trabalho. Não é? E eu acho que é isto que a IA nos pode trazer, é ajudar a melhorar a qualidade de vida, a trazer um novo equilíbrio àquilo que é o meu lado pessoal e profissional. Se é que isso existe, atenção, não é? Sim. Se é que isso existe. Agora é aí que eu acho que nós temos que perceber e trazer estes ganhos. Nunca pensarmos na perspectiva da substituição, porque este é o erro que muitas organizações estão a cometer. Existem empresas preocupadas também em adotar a IA, mas sem ainda terem concluído todo o processo de transformação digital. Como é que acha que isto poderia eventualmente transformar-se? Eu acho que é positivo. Uma organização que está numa jornada de transformação digital, a IA vai funcionar como um acelerador. Em minha opinião, em muitos dos processos desta jornada, em muitas das iniciativas que a organização tem na jornada de transformação digital, a IA vai ajudar, vai simplificar, vai acelerar determinados processos de adoção, vai dar inclusivamente visibilidade a aspectos que possamos estar a fazer menos bem. Por isso eu acho que trazermos para uma jornada de transformação digital a IA traz ganhos. Obviamente traz-nos outros desafios, isso é inevitável, mas na sua generalidade eu vejo como positivo e acredito que traz mais ganhos do que aspectos menos positivos. Focando-me ainda também um bocadinho na parte de liderança, costuma dizer que a tecnologia por si só não transforma organizações. Vou ver. Distingue então um líder preparado para esta nova era, Sérgio? Eu resumo essa resposta em 2, 3 palavras. Aliás, eu hoje estava a concluir o processo de avaliação de desempenho referente a 2025 com as reuniões de feedback. E uma das coisas que eu desafio é delegar. Ou seja, eu, enquanto líder, não tenho que ter receio de delegar. Muito pelo contrário. Se eu delego, não só potencio o crescimento das pessoas que trabalham comigo, aumento os níveis de confiança, trago responsabilização, corresponsabilização, estou a criar só por si um novo líder. Essa é a primeira coisa. A segunda é, eu não tenho que ter medo de ter pessoas melhores do que eu. Um líder digital tem que querer ter na sua equipa pessoas melhores do que ele. Porquê? Primeiro porque ao ter pessoas melhores do que ele está a pensar inclusivamente na sua sucessão, e eu acho que não há nada mais gratificante para um líder de quando deixa um desafio ser substituído por alguém que já está identificado por ele, por alguém que ele próprio ajudou a capacitar. Eu consegui isto no meu último desafio, no penúltimo não tinha, e digo isto, a melhor coisa que me aconteceu é sair e saber que vai haver continuidade. Por isso eu acho que nós, enquanto líderes, não podemos ter este receio de trazermos pessoas boas, desafiarmos as nossas pessoas a serem melhores do que nós. E depois uma coisa que é muito importante, Palmira, aparecer. Eu sou hoje o CEO da New Cognito. Não tenho que ser eu a aparecer sempre. Muito pelo contrário. Eu não posso ofuscar a minha equipa. Eu tenho que criar espaço para que eles apareçam, para que falem, para que demonstrem a sua competência, por forma a que eles cresçam e o próprio mercado perceba que a New Cognito não é o Sérgio. A New Cognito é um ecossistema com pessoas competentes, pessoas melhores do que eu.
porque só assim é que um líder, na minha opinião, se transforma efetivamente digital. E repara, falei em 3 aspectos que nenhum deles tem a ver com tecnologia. Tem a ver com valores, com princípios, com forma de estar. Para mim, os pilares de um líder digital são estes 3. Como se diz também em gestão de projetos, laissez-faire. Muitos gestores também continuam a delegar, lá está, falamos há pouco da transformação digital exclusivamente aos departamentos de TI. Ainda é um erro? É um erro estratégico. Transformação digital não é TI. Transformação digital é transversal. Eu tenho que trazer a organização para toda a jornada. E, repara, o CEO tem que ser o patrocinador de um envolvimento transversal dentro da organização. Mas mais, há aqui 2 desafios, há 2 pilares distintos. Quando nós falamos numa jornada de transformação digital, eu tenho a transformação interna e a transformação externa. E eu tenho que começar primeiro por me transformar internamente. Eu tenho que fazer sempre isto no sentido de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Por isso, primeiro, trago a equipa toda para esta jornada, preparo-a, envolvo-a, transformo-a internamente e então depois inicio a jornada externa. Reparem, quando nós falamos de experiência, toda a gente fala hoje de customer experience, de experiência do cliente. Eu acho que é muito mais do que isso. Nós primeiro temos que potenciar uma boa experiência ao nosso colaborador. Ele tem que ser feliz no seu dia-a-dia. Ele tem que sentir que faz parte daquele ecossistema, que não está excluído. Se nós conseguirmos isto, então aí sim, nós aí vamos ter uma jornada de transformação digital que, na minha opinião, tem tudo para dar certo. Okay? O contrário, não. O contrário é uma utopia. Certo, verdade. Como convencer, então, um conselho de administração de que a transformação digital não é um custo, mas sim uma estratégia de sobrevivência? Isto é um problema muito sério. Eu não acho. Eu vou partilhar algo sem referir nomes. Na minha última experiência profissional, por um lado, encontrei um board que me desafiou, que me chamou e me disse: Sérgio, o que é que nós precisamos de fazer para transformarmos o banco? Por outro lado, no dia em que esta equipa apresentou, na altura, um plano estratégico de sistemas de informação para criar as bases desta jornada, patrocinaram. E patrocinaram porquê? Porque esta jornada foi suportada em números. Se nós chegarmos ao board, ao Conselho de Administração, e, de forma muito pragmática, demonstrarmos com números os ganhos, eu não tenho a menor dúvida que o Conselho de Administração vai patrocinar. Obviamente, nós não podemos esperar que tudo seja aprovado, que tudo seja fácil. Por acaso, comigo não aconteceu isso. Posso dizer que foram os 3 primeiros anos foram muito desafiantes. Com certeza poderíamos ter feito coisas de forma diferente, mas eu sempre tive o Conselho de Administração ao meu lado, a apoiar, a patrocinar, a acreditar nesta jornada. Okay? E isso foi conseguido porque, obviamente, chegávamos ao Conselho de Administração. E eu digo chegávamos propositadamente, porque isto não fui eu. Isto foi um grupo de pessoas, foi uma equipa que preparou esta jornada, que fez acontecer. E chegávamos com factos. E quando assim é, eu não tenho a menor dúvida que o Conselho de Administração vai patrocinar. Obviamente, e reparem, eu falo por mim, se a minha equipa chegar com uma ideia e me apresentar factos, eu vou patrocinar a 100%. Não acredito que um Conselho de Administração não seja coerente a perceber os ganhos. Se nós lhes demonstrarmos, eles vão patrocinar. Aquilo que tem evidências, que é suportado em métricas, tem muito peso para um Conselho de Administração. Agora, obviamente, também não podemos querer que um Conselho de Administração compre ideias que não possam ser sustentáveis. Porque, reparem, para mim, a liderança somos nós, são aqueles que estão connosco nas tarefas mais básicas. Mas um pilar que sustenta tudo isto são os números. Sem números as organizações não subsistem.
As organizações têm que ser rentáveis, têm que crescer naquilo que são os seus resultados, a sua rentabilidade, a sua margem operacional. Porque se isto não existir, não há líder que resista, não há equipa que consiga sobreviver. E, obviamente, se um conselho de administração não tiver dados que lhe permitam perceber se aquilo é ou não sustentável, não pode, obviamente, aprovar. Quando os tem, aprova. Não tenho a menor dúvida disso. Mas não há possibilidade dentro do próprio Conselho de partes interessadas que não percebam e que também não demonstram que não percebem e que depois podem atrapalhar todo um processo? Isso vai acontecer sempre. Vai acontecer sempre, não é? Mas repara, compete-nos a nós que estamos a liderar esta jornada demonstrar que há ganhos e, inclusivamente, lá está, uma vez mais, criar espaço para que estes mesmo elementos do Conselho de Administração, mais céticos, seja pela falta de conhecimento ou por outras agendas, se comprometam. E mais uma vez, como é que nós comprometemos as pessoas? Trazê-las para a jornada, não é? Quando estamos a liderar ou quando estamos perante um Conselho de Administração, vamos envolvê-los, vamos trazê-los. Se não se revê numa abordagem, convidamos-los a fazer parte da mesma e a apresentarem inclusivamente aquilo que são as suas ideias. No final, as ideias vão convergir e com certeza até vamos construir algo mais robusto porque estamos todos alinhados. Eu não acredito nesse ceticismo de um board. Ele existe, pode existir, como existe ao mais... Repara, dentro de uma equipa nós não estamos todos alinhados. Sim. E isso não é, na minha opinião, menos bom. Muito pelo contrário. Isso vai criar espaço para ouvirmos pontos de vista distintos, para tornarmos no final aquela que é a solução mais robusta. Agora, repara, aqui é na minha opinião, uma das grandes diferenças de um líder para um chefe. Não é? O líder ouve, aceita opiniões distintas. No final, faz convergir. O chefe não, impõe. Pois. Está aí a diferença, né? Está aí a diferença. Olhando aqui um bocadinho também para aquilo que é o futuro de Angola. Se tivesse de definir 3 prioridades para acelerar a transformação digital em Angola, quais seriam? Inclusão. Acho que nós temos que efetivamente levar o tema da inclusão financeira, da inclusão ao nível da educação e da saúde muito a sério. Nós não podemos continuar a ignorar principalmente o tema da educação e da saúde. Sem isto, se nós não conseguirmos... Repare, isto é como na adoção tecnológica. Há pouco falávamos de termos uma base forte. Sem boas infraestruturas, sem um data center que nos permita responder a todos os desafios. Agora, com a inteligência artificial, vem aí o desafio energético, por exemplo. Nós temos que acautelar estas bases todas para garantir que a adoção é efetiva, que acontece de uma forma quase natural, sem grande ruído à volta. Na sociedade é igual. Como é que eu vou digitalizar se a população não tem o básico? A inclusão é para mim hoje um grande tema e um desafio. E aqui eu acho que nós podemos fazer mais, tendo coragem para sermos disruptivos. Reparem, quando nós falamos, e eu dou muitas vezes este exemplo porque é um setor que eu conheço minimamente, os bancos têm que rapidamente perceber que a inclusão não é uma mobile app, não é um smartphone. A inclusão é levar efetivamente os serviços onde estão as populações, onde eles são necessários. Mas levar os serviços não é, mais uma vez, chegar e colocar algo num contexto acessível a partir de um dispositivo móvel. É levar uma infraestrutura modular que é colocada naquele espaço. Nós temos que criar um ecossistema que casa os agentes bancários, que casa as agências, os canais digitais, para irmos ao encontro das necessidades da população. Se eu tiver uma infraestrutura modular que eu levo para as zonas mais remotas,
que garanto que aquela infraestrutura não depende da energia da rede nem de um gerador. Depende de energia solar ou fotovoltaica ou outra, que é autossuficiente. Se eu tiver também a percepção e a capacidade de formar alguém dentro daquela comunidade para apoiar na utilização e colocar lá as ferramentas, eu aí estou verdadeiramente a incluir. Obviamente eu não estou com isto a dizer que não há trabalho feito, que não há um esforço enorme. Claro que há um esforço enorme, e se há um setor que tem se esforçado e que tem e fala sobre inclusão, é o setor financeiro. Agora, isso só por si não chega. Temos que ser disruptivos na jornada da inclusão e incluir nestes 3 pilares e principalmente na educação e na saúde. Este é um ponto. O outro grande desafio é o tema do crescimento demográfico. Nós crescemos 3, 4% ao ano. Todos os anos temos mais de 1 milhão de pessoas para incluir. Temos uma população com uma média de idades de 17 anos. Não podemos continuar a ignorar isto. Temos que, mais uma vez, acelerar a base, a saúde, a agricultura, a educação. Porque se não garantirmos esta base, estas pessoas são automaticamente excluídas. Depois temos outros que, na minha opinião, são mais fáceis, como o tema da conectividade. Nós falávamos hoje do 5G, não é? Dos desafios que as telcos têm. Se nós compararmos Angola com países da região, provavelmente nós hoje até temos uma situação mais madura do que muitos dos nossos vizinhos. Não estou a dizer que estamos no estágio ideal. Obviamente ainda aqui há desafios. Temos os desafios energéticos, apesar de hoje também termos feito ou registado um crescimento bastante significativo. Agora, estes são estruturais. Estes são fáceis de acomodar. Os 2 primeiros não. E os 2 primeiros só vamos conseguir responder se formos disruptivos. Se nós não formos disruptivos na forma como incluímos e como lidamos com o desafio do crescimento demográfico e a média de idades do país, nós não vamos conseguir potenciar esta jornada de transformação. E aqui seja ela digital ou de outra natureza. Ok? Ok. Existe o risco também de Angola tornar-se apenas consumidora de tecnologia produzida noutros mercados? O que é que precisamos para estimular a inovação local? Eu ia fazer aqui uma nota, né, referindo-me aqui numa das apresentações, num dos eventos que tem acontecido aqui um bocado pelo país, em que vocês apresentaram um projeto muito interessante. Eu acho que isto seria enquadrado aqui naquilo que é a inovação também local, não é? Concordo. E sei qual é o projeto, ou a iniciativa, o NC Plus, ou o NC+. Repara, e vou começar por algo que me parece efetivamente um fator que pode tornar a Angola uma potência tecnológica. Nós temos que rapidamente apoiar as startups, apoiar fintechs. Elas são verdadeiramente motores de inovação. É preciso investir neste tipo de instituições, por forma a que estes jovens tenham capacidade de pegar nas suas ideias, produzi-las, executá-las e lançá-las. O que está a acontecer é que muitas das startups, que são projetos incríveis, projetos que efetivamente têm tudo para dar certo, nós até os premiamos, mas depois não os apoiamos. Não há continuidade. Não há continuidade. E eu acho que isto é um aspecto crítico que nós temos que rapidamente endereçar. Angola não pode continuar a ser um consumidor, um importador de tecnologia. Tem que rapidamente passar a ser um exportador de tecnologia. E isso só é possível se nós apoiarmos os jovens empreendedores, as startups e as fintechs. Por outro lado, depois temos aquele ecossistema de empresas tecnológicas que já existem. E aqui vou falar um pouco da New Cognito. A New Cognito, no seu plano estratégico 26-28, tem um vetor de atuação que é a sua expansão internacional.
Expansão internacional esta que é a alavancada de Angola. O que é que isto significa? Significa que nós vamos exportar tecnologia, talento nacional, para fazer projetos na Zâmbia, no Botsuana, na Costa do Marfim. Estamos agora a iniciar esta jornada, a dar os primeiros passos. Depois temos que ter outra coisa, que é uma empresa tecnológica não pode ser apenas um integrador. A maior parte das organizações que nós temos hoje de tecnologia são integradores. A New Cognito é um excelente exemplo. Nós temos soluções fantásticas na área da ICT, na cibersegurança, mas nenhuma é made in Angola. O NC Plus não. O NC Plus surge de uma ideia de um elemento da equipa que apresentou e que nós decidimos patrocinar. E esta ideia, efetivamente, Palmira, tem tudo para dar certo em Angola, mas também fora de Angola. E lá está. Eu acredito que esta ideia vai trazer disrupção e pode acelerar a inclusão no setor da saúde financeiro. Ela não tem apenas estes dois vetores. Nós estamos a falar de uma estrutura contentorizada, que nós denominamos de Smart Hub, onde 75% deste Smart Hub é um consultório médico, 25% vai estar alocado à inclusão financeira e o espaço exterior está preparado para funcionar como uma sala de aulas. Não será uma sala de aulas tradicional, ele terá aqui uma componente muito à volta da sensibilização para problemas reais da sociedade e também tem aqui o vetor de capacitar aquela comunidade onde este Smart Hub vai estar para apoiar a própria utilização. Repara, na telemedicina o que nós vamos ter é um técnico ou um enfermeiro daquela zona que nós vamos capacitar, que vai receber o utente, vai fazer a triagem, faz o primeiro diagnóstico e então endereça para a especialidade. Acompanha a consulta via telemedicina. Não é? E eu acho que isto são efetivamente soluções que nós temos que acreditar, porque elas não terão impacto exclusivamente em Angola, mas podem nos permitir sermos uma referência regional no setor tecnológico. Mas temos que apoiar. Porque, repara, se nós continuarmos exclusivamente a comprar tecnologia vinda de fora, obviamente isto não nos vai tornar uma referência no contexto regional ou global. Ok? Claro, claro. O que é que gostaria que deixasse de ser dito sobre a inteligência artificial nos próximos 5 anos? O que é que eu gostava? Eu gostava, mais do que gostava de que deixasse de ser dito, gostava que todos nós, ecossistemas empresariais, gestores e líderes das organizações, percebêssemos que o epicentro disto tudo são as pessoas. Não devíamos olhar para uma jornada de adoção de inteligência artificial com a cereja no topo do bolo como sendo a substituição de pessoas. Nós devíamos, sim, perceber que esta jornada tem muito a agregar para a organização se nós colocarmos as pessoas no epicentro, se não as excluirmos. Acho que é isto, mais do que dizer, olha, isto não faz sentido, ou eu não gostava de ouvir isto, não. Eu gostava de ouvir os líderes a dizerem e a falarem de inteligência artificial focada nas pessoas. Vou-te fazer aqui umas perguntas rápidas. Estamos quase a terminar, Sérgio, infelizmente. Transformação digital numa palavra. Disrupção. O maior mito sobre inteligência artificial. Tem que ser numa palavra? Pode dizer mais. Pode ser uma frase? Pode ser uma frase. Exclusão de pessoas. O maior erro das empresas angolanas. Falta de estratégia e alocação de orçamento. A competência que nenhum profissional pode ignorar. A competência que nenhum profissional pode, de forma alguma, ignorar. Centrar-se nas pessoas. Nós temos que pôr o foco, o nosso mindset, naquilo que são as nossas pessoas. Um livro que recomenda a qualquer líder. Um muito interessante que li recentemente e que foi uma pessoa amiga que partilhou e que eu gostei muito de ler,
que eu não sei o título, mas é À Volta do Ego, que é o ego, o nosso maior inimigo. Okay? Acho que é um livro que eu recomendo a qualquer líder, a qualquer pessoa a ler, porque efetivamente nós, seres humanos, focamos-nos muito em nós, somos muito egocêntricos e esquecemos que à nossa volta há pessoas que valem muito também, que o que elas dizem conta e agrega valor. Então tudo resume-se mesmo nas pessoas. Não é? Sempre. Eu não acredito noutra forma de estar e liderar. O maior desafio da Neocognito nos próximos anos? O maior desafio da Neocognito nos próximos anos, eu não vou dizer aqui que são as pessoas ou que é construir uma equipa, porque eu acho que nós já temos uma equipa de excelência. Aliás, não acho, tenho a certeza. Acho que a Neocognito hoje tem efetivamente uma equipa que responde aos desafios nacionais, como esta jornada de internacionalização. Acho é que esta equipa vai crescer muito. O nosso maior desafio passa por nos convertermos numa organização que estava muito focada a ser o braço de um grupo para um desenvolvimento de projetos tecnológicos, para hoje sermos efetivamente um player de mercado e querermos ser uma marca, querermos ser uma referência no panorama nacional e internacional. Há uns anos atrás eu tive um líder, uma pessoa que eu admiro muito, que é angolano já agora, e que é um dos fundadores de uma marca de referência de ERPs à escala global, que eu não vou dizer qual, obviamente, mas que me disse assim uma coisa. Quando falarmos da nossa marca em Angola, as pessoas, ou melhor, não. Quando falamos de cerveja em Angola, falamos de uma determinada marca. Quando falarmos de ERPs, vamos falar de nós. E é isto que eu quero para a Neocognito. Quando falarmos de inclusão, de disrupção, de agregador de valor na jornada de transformação das organizações, a primeira marca é a Neocognito. Muito bem. Completa a frase. A verdadeira transformação digital começa quando? Quando nós nos focamos a 100% nas pessoas, quando as ouvimos. Muito bem, muito bem. E para encerrar, Sérgio, durante anos ouvimos dizer que o futuro seria digital. Hoje, olhando para Angola, sente que estamos finalmente a construir este futuro ou ainda a falarmos somente dele? Não, nós estamos a construir este futuro. O futuro de Angola é digital e, repara, há um jornalista angolano e jornalista e a sua área de formação é economia, que diz, e vou plagiá-lo, Angola tem tudo para dar certo. Não sabemos é quando. E eu acho que esse quando chegou agora e devemos aproveitar este momento de transformação à escala global para efetivamente fazermos dar certo aquilo que é o potencial que este país tem. Muito obrigada, Sérgio. Bem, ao longo desta conversa ficou claro que a transformação digital vai muito além apenas de adoção de tecnologia. Não basta digitalizar processos, é necessário repensar em modelos de negócio, desenvolver talento, promover uma cultura de inovação e criar organizações capazes de aprender, adaptar-se e evoluir continuamente. Mais do que uma questão tecnológica, trata-se de uma questão estratégica e, sobretudo, humana. Fica, por isso, uma reflexão final para todos nós. Estamos verdadeiramente a transformar as nossas organizações ou apenas a modernizar o que já existe? Porque, no final, a verdadeira transformação digital não se mede pelo número de sistemas implementados, mas pela capacidade de criar valor, impacto e futuro. Bem, em nome do FNIA, Fórum Nacional de Inteligência Artificial, gostaríamos de agradecer profundamente ao nosso convidado Sérgio Lopes. Muito obrigada pela partilha de tanto conhecimento, de tanta experiência e pela perspectiva que trouxe também aqui à volta desta grande conversa. Fique atento e acompanhe o FNIA nos nossos canais. Pode voltar a ver também este programa no nosso Pod FNIA e fica à espera de mais um episódio impactante. Marque também na sua agenda o evento FNIA 2026, que terá lugar no Hotel Intercontinental em Luanda, nos dias 13 e 14 de julho. Dizer que
Ainda sobre o nosso evento, dia 13, teremos a conferência sob o lema IA, Data and Digital Transformation, da análise à decisão, dos dados ao impacto, com a participação de mais de 25 oradores de nível C, provenientes de setores público e privado a nível nacional e internacional. O dia 14 será dedicado à formação executiva, onde realizaremos a Masterclass AI Authority, concebida para profissionais que pretendem aprofundar conhecimentos, compreender aplicações reais e desenvolver uma visão mais estratégica sobre o futuro dos negócios. Este evento não seria possível sem os nossos patrocinadores, que vamos voltar a citar: a Deloitte, Adventure, Platina Lime, New Cognite, Abria, Cyber IA, PMI Angola, Dome Digital, Servin4, Mintix, IMA, APD e Azaca. Terminamos com um agradecimento muito especial a todos os presentes do outro lado da Câmara, na mais famosa diáspora digital, pela vossa participação e pelo vosso interesse. Esperamos que esta discussão tenha deixado não apenas respostas, mas também novas perguntas, novas ideias e, acima de tudo, inspiração para que cada um de nós possa contribuir para a transformação das nossas organizações no nosso país. Muito obrigada e até já.